Falar sobre um assunto que você não goste muito ou não te agrade muito. Mas diga para o teu irmão assim: meu irmão, lindão, mesmo que não te agrade, mesmo que não soe bem aos teus ouvidos, recebe aí. Amém? Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. É um versículo que Jesus vai falar quando ele chama os discípulos, sobe o monte, e ele vai dar uma ordem ou uma diretiva a todos eles, que para a vontade dele, o reino dele se manifestar, ele precisa de homens e mulheres que carreguem sobre essa terra algo que veio da parte dele. E então aqui na terra nós vamos manifestar da mesma forma que se manifesta no... Da onde você veio? Me ajuda aí. Todos nós viemos dele. Todos nós viemos dele. Então nós viemos da onde? Se ele está no céu, nós viemos da vontade dele. Só que ele nos plantou aonde? Na terra. Então entenda uma coisa, para a vontade dele ser feita aqui na terra como é feita no céu, ele colocou algo da parte dele dentro de cada um de nós. Por isso é que ele nos deu um espírito que é eterno, e esse espírito entende o que é o reino, porque veio desse reino. Talvez nós não consigamos manifestar porque nós ainda não entendemos a profundidade daquilo que ele tinha. Porque quando Deus fala, todos nós sabemos que Deus não fala a minha alma nem a minha carne. Deus, quando comunica comigo e com você, Ele comunica ao meu espírito e ao seu espírito. Por isso que a minha Bíblia sua diz que o Pai procura os verdadeiros o quê? Que adoram aonde? Ele não diz que é na alma. Ele não diz que é na carne. Porque a adoração que vem dele, vem ao meu espírito, então nós replicamos de volta para ele aquilo que ele colocou no meu e no seu espírito. Se o reino dele, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não é a minha, não é a sua, não é o meu chamado, não é o seu chamado, porque o meu e o seu também veio de quem? Então, se tudo veio dele, nós estamos respondendo a ele aquilo que ele colocou em mim e em você. O reino dele, que veio através do meu espírito, do seu, diretamente dele, precisa então responder ao que ele está nos pedindo. Então, quando a Bíblia diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra, diga para o teu irmão, não é a terra que você pisa, mas a terra é você, é a sua vida. Só que quando nós olhamos mais à frente, nós vamos perceber o seguinte: você lembra quando o Senhor, ele chama os seus discípulos e vai contar uma parábola aos seus discípulos? E ele vai dizer que aquele que põe a mão no arado, não olha para trás. Preste atenção no que eu vou dizer. Se a terra é a minha vida e a sua vida, e aquele que põe a mão no arado não olha para trás, nós precisamos entender que todo arado, o trabalho dele é rasgar quem? Amém? Entenda uma coisa. Se o Senhor quiser arar a terra do meu coração e a terra do seu coração, Ele pode? Sim ou não? Mas nós estamos dispostos a permitir que Ele are? Porque nós entramos em duas condições. Nós entramos na condição de ser a terra arada, nós entramos na condição de ser aquele que está puxando o arado. Porque imagina, eu tenho como arar se eu não permitir ser arado? O reino de Deus, para se manifestar nessa terra, para que o reino dele venha sobre a minha vida e na sua, nós precisamos permitir que ele are a minha terra e a sua. Não tem como lançar semente numa terra que não está preparada. Não vai frutificar. E uma das coisas que eu entendo, irmãos, é que exige de mim e de você uma coisa chamada trabalho.
E uma das coisas que eu vejo Jesus falando para o Pai: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E se o meu Pai está trabalhando, eu também vou continuar. Então entenda, ele parou de trabalhar? Sim ou não? Agora, e nós? Nós estamos na condição da terra que está sendo arada, ou nós estamos na condição daquele que ara a terra? Pergunta para o teu irmão, meu irmão lindão, você está sendo arado ou você está arando? Se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos ver Deus usando vários homens para construir coisas. Nós vamos ver o próprio Abraão sendo estabelecido para erguer uma nação. Nós vamos ver antes Noé construindo uma arca. Nós vamos ver Moisés construindo um tabernáculo, sim ou não? Nós vamos ver vários homens na Bíblia erguendo, construindo, e quando eles colocaram a mão para construir, eles não pararam, sim ou não? Vamos lá. Entender na vida de Noé, para construir uma arca, levar 100 anos, eu pergunto, Deus precisou tratar da terra dele? Sim ou não? Abrir mão de tudo, irmãos. Noé, talvez, no tempo dele, diferente do nosso tempo, Noé também tinha sonhos ou não? Noé tinha uma família ou não? Todo mundo aqui tem sonhos e tem uma família. Quando Deus chamou Abraão, ele também tinha sonhos? Ele também tinha uma família? Mas eu pergunto, a família dele impediu ele de construir? A família de Noé, de Abraão, de Moisés impediram eles de construir? Então, catuca o teu irmão, fala aqui, então não coloque desculpa na sua família. Não coloque desculpa naqueles que estão ao teu redor. Não coloque desculpas se os teus sonhos não vão se cumprir da maneira que você quer. Uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, é que o reino de Deus ele está estabelecido. Mas o reino de Deus precisa ser manifesto através de homens e mulheres que queiram construir, que queiram ser arados, para que sejam preparados para aquilo que Ele quer. E aí nós começamos a observar uma coisa: aquele que põe a mão no arado não olha para trás, porque no reino de Deus, irmãos, o reino de Deus ele é crescente. O Senhor não começou a estabelecer um reino para parar no meio do caminho. Ele não estabeleceu um reino para que do nada ele pudesse dizer, não, agora eu não quero mais. Eu não quero continuar com essa obra. Eu não quero continuar com esse trabalho. Eu não quero continuar com esse propósito. Feche seus olhos um instante. E pergunte para você mesmo. Por que eu parei? Ou o que me fez parar? Deus, ele poderia muito bem pegar os anjos, descer aqui na terra e construir o que ele quisesse, da maneira que ele quisesse. Ele poderia, pelo poder da sua palavra, erguer qualquer coisa, como ele fez lá na criação. Haja luz, haja separação das águas, ponham-se luzeiros nos céus. Pelo poder da palavra dele, ele poderia construir, erguer qualquer coisa, sim ou não? Só que Deus, irmãos, quando ele estabelece todo esse funcionamento e coloca o homem na terra, depois que tudo estava pronto, sexto dia estava tudo pronto, ele vem e faz o homem e dá ao homem o direito de governar sobre quem? A terra. E sobre tudo que existia nela. Deus, por velar pela sua palavra, ele não pode voltar atrás. Quando ele liberou o governo, ele não pode retirar mais o governo. O homem perde o governo, mas Deus não tirou. Deus não tirou o governo de Adão. Adão é que perdeu o governo. E aí o que nós entendemos, irmãos, é que quando Deus continua mais à frente, depois de Adão, ele vai erguer outros homens para continuar acessando a terra através do propósito eterno dele.
Para que ele pudesse ferir a terra e estabelecer uma conexão na terra, ele precisava velar pela sua palavra e usar homens para que isso se cumprisse. Deu errado com Adão? Diga para o teu irmão, deu errado com você? Se você não voltar à obediência, ele vai usar outro no seu lugar. Ou nós voltamos à obediência, ele vai usar outro. E eu fico imaginando Deus não querendo tirar ninguém de cena. Sabe por quê, irmãos? Adão, quando Deus chega no jardim, Adão poderia ter se arrependido, sim ou não? Qual é o momento que nós vemos Adão arrependido? Você já leu na Bíblia isso? O que nós precisamos entender é que o arrependimento, irmãos, nos traz de volta ao princípio. Mas a desobediência nos afasta do propósito. E aí Deus, para estabelecer aquilo que ele queria, ele precisava então usar outros homens. E ele começa então a usar Noé, ele vai usar Abraão, ele vai usar Moisés. Então ele precisava de alguém para conectar o céu aonde? A terra. Então diga para o teu irmão, talvez nesses dias, você e eu, sejamos o canal que Deus quer conectar aqui na terra para manifestar o céu. Eu fico imaginando, irmãos, o privilégio que deve ser para mim e para você estar aqui na terra, pisando nessa terra e ser um agente de Deus para manifestar aqui o que tem no céu. Só que talvez isso não mexa muito comigo e com você, porque talvez nós não tenhamos um renome, talvez o meu nome e o seu não esteja escrito na Bíblia. Mas o mais importante do que ter o meu nome e o seu escrito na Bíblia é ter o meu nome e o seu escrito no livro da vida. Porque um dia todos nós, irmãos, vamos dar conta daquilo que ele nos entregou. Aquilo que ele entregou a Noé, Noé cumpriu. Aquilo que ele entregou a Abraão, Abraão cumpriu. E o que ele entregou para mim e para você, nós estamos cumprindo? Porque se nós um dia colocamos a mão no arado, a primeira coisa que a gente entende é que ele diz, não olhe para trás. Mas nós somos especialistas em olhar para trás, sim ou não?